Olá meus irmãos, agora aula 4, bloco 4, falamos sobre Oxum, vamos falar um pouquinho agora sobre Oxumaré. Ainda complementando sobre Oxum, nós já falamos que os nossos orixás são divindades de Deus e essas mesmas divindades aparecem com nomes diferentes em outras culturas, em culturas diferentes. Então, Oxum, que eu cultuo na Umbanda, ela é a mesma Afrodite grega, Vênus romana, Lakshmi para o hinduísmo, ela é Hathor na cultura egípcia, ela é Freyja na cultura nórdica. Então esses pais e mães orixás estão em todas as culturas. Oxalá tem as qualidades de Apolo, tem as qualidades de Ra, tem as qualidades de Brahma na cultura hindu. Então nós vamos entendendo que os orixás são muito maior do que a nossa religião, que eles são muito maiores do que nós, do que a nossa pequenez, do que a nossa mente. Então daria para passar a vida inteira estudando esse ou aquele orixá. O nosso objetivo aqui é entender um pouquinho melhor esses poucos orixás, porque 14 orixás, 16 orixás, então são alguns pais e mães, existem muitos orixás. Esses são os mais próximos, os mais conhecidos. Oxum faz par com Oxumaré. Oxum é sustentadora do amor, é amparadora do amor, Oxum é universal e Oxumaré é cósmico. Então se Oxum ampara, Oxumaré retifica, repara, Oxumaré conserta. Esse é o conceito de entendimento dos orixás a partir das 7 linhas, com um par para cada linha. Então, a primeira informação é essa, e com essa informação já dá para você se relacionar com Oxum e Oxumaré. Então, Oxumaré, ele é o orixá do arco-íris. Oxumaré tem uma relação próxima com uma divindade Jeje, chamada Dan, a serpente de Dan, que inclusive o culto a Dan é tão grande, é tão importante, que você tem uma cidade chamada Daomé. Daomé é a cidade de Dan, a cidade da serpente de Dan. Então é a serpente do arco-íris, aquelas duas serpentes entrelaçadas que você vê no caduceu de Hermes Trismegisto. Aquela serpente que está no símbolo da medicina, aquelas duas serpentes estão no símbolo do comércio, isso é símbolo de Oxumaré. Oxumaré é o orixá das cobras, das serpentes, e é o orixá do arco-íris. Então ele é considerado a serpente do arco-íris. Quando você vê um arco-íris no céu, aquilo é o axé de Oxumaré, é a força de Oxumaré. Então ele traz... Oxum tem o axé da prosperidade. Oxum está nessa linha do amor, onde também está Oxumaré, e ele traz o axé das cores. Quando você está amando, você diz, nossa, está tudo muito colorido, esse mundo está colorido, está tudo lindo, está maravilhoso. Isso é Oxumaré. Oxumaré também o orixá das cores e é o orixá da alegria. É o orixá da felicidade. Então quando você está muito alegre, você vê tudo colorido. É Oxumaré. Graças ao pai Oxumaré, o mundo é colorido. Então se você consegue ver o mundo colorido, agradeça ao Oxumaré. Da mesma maneira, quando você está triste, quando você está cabisbaixo, quando você está muito magoado, quando você está decepcionado, quando você está desiludido ou desiludida, parece que o mundo fica cinza. O mundo fica branco e preto, perde a cor. Então, isso é uma alegoria, isso é uma metáfora, mas a gente sente as coisas dessa maneira. Quando você estiver triste,
ou quando você olha e não vê cor no mundo, quando você vê tudo branco e preto, quando você olha e parece que perdeu a graça, então esse é o momento de chamar o Xumaré. Porque, então, uma das ideias é a gente explicar como os orixás atuam na nossa vida. A gente entendeu como é que Oxum ajuda na riqueza, porque ela tem energia agregadora, aonde você coloca amor e força agregadora, ali acontece a prosperidade. O Xumaré atua quando você está triste, quando você está magoado, quando você está tudo branco, está tudo sem cor. Então, o Xumaré te ajuda porque ele traz alegria. Porque a qualidade de Oxumaré, o fator de Oxumaré é diluidor e renovador. Então, o Xumaré traz um poder de realização, traz um axé diluidor. Axé não é axé music. Axé é uma palavra e também não é apenas um cumprimento, porque as pessoas falam shalom, amém, axé, como se fosse mais um cumprimento. Não é apenas um cumprimento. Falar axé, meu irmão, estou cumprimentando, estou, mas tem um significado. Axé quer dizer poder de realização. Axé é aquela força que por si só tem um poder realizador na sua vida. Então, o Xumaré tem um axé diluidor. O Xumaré tem um axé renovador. Ele atua no sentido do amor. Então, qual é o negativo do sentido do amor? Qual é o vício no sentido do amor? É os ciúmes. O contrário, o oposto, é o ódio. Então, quando você passou por uma decepção amorosa, uma desilusão amorosa, eu sei que isso nunca acontece, ninguém passa por isso, mas pode ser que um dia você precise. Naquele momento de dor, naquele momento de desilusão, quando você está magoado ou melindrado e tudo perdeu a cor, tudo perdeu o sentido, não se mata. Não é hora de se matar. Porque a vida não acabou. A vida não acaba aí. A vida é feita por ciclos. Então é a morte daquele ciclo, mas não é o fim da vida. Mas tudo está sem cor, então acenda uma vela para o Xumaré. Reze para o Xumaré. Peça ao Xumaré que ele venha e que ele dilua as mágoas, as dores, que ele leve embora a desilusão e que ele lhe dê força para se renovar. Vocês já viram a cobra que chega no momento da vida, a cobra troca de pele? Ela sai inteirinha e aquela pele é inteirinha colocada para trás. Isso é o Xumaré. É mistério de Oxumaré, a renovação. Então ele ajuda você a se renovar na vida. Ele ajuda você a se reconstruir. Ele ajuda você a ter um novo olhar para a vida. E ele traz essa alegria. Por quê? Porque ele leva a mágoa embora, ele leva a dor embora. Em algumas tradições, em alguns segmentos, a gente vê falar que Oxumaré é um orixá 6 meses masculino e 6 meses feminino. Oxumaré é um orixá masculino. Ele não é 6 meses uma coisa, 6 meses. Tem até um termo, metá. Oxumaré é masculino. Ele é representado por uma serpente, a serpente de Dan, a serpente do arco-íris, ou ele é representado como alguém segurando uma serpente na mão. Agora, ele ajuda muito na questão amorosa, nos relacionamentos. Então, e isso também tem uma ligação íntima com a sexualidade. Por quê? Porque amor e sexualidade está diretamente ligado. A sexualidade foi feita para celebrar o amor, a vida e a geração da vida.
foi feita para que você se sinta bem, para que você faça o outro sentir bem, para a sua plenitude. Então a gente tem uma relação que diz respeito a como a gente se relaciona com o outro. O homem com a mulher com outra mulher, o homem com outro homem, as questões afetivas. Então a gente vive um momento sério na sociedade com relação ao preconceito religioso, ao preconceito sexual, à homofobia, à sexualidade. E aí, lembre-se, você já viu na televisão algum momento daquela parada gay em que é uma grande festa, todo mundo alegre, você vê muitas bolas coloridas, você vê arco-íris e tudo, isso é Oxumaré. Então ele não é o orixá responsável pela homoafetividade, mas ele é o orixá que ampara aquele que está com dificuldade ou que está precisando de uma força para aprender a entender a sua relação com a afetividade, a sua relação com o outro. Oxumaré ampara nesse sentido. Então ele nos ampara a todos. Não importa qual é a sua opção afetiva. Oxumaré ampara a todos no sentido do amor, ampara a todos no sentido da sexualidade. A gente gera uma energia Kundalini gerada por nós no chakra básico. Essa energia sobe pela coluna espinhal em forma serpentina. Tem até nome na cultura hindu, se estuda muito sobre a Kundalini, como uma energia sexual. Na verdade, é a energia do prazer, a energia da alegria, da felicidade. Ela passa por todos os chakras. Quando você está bem equilibrado nos outros chakras, essa energia sobe. Quando ela chega no último chakra, ela gera o êxtase, o prazer. Um êxtase pode ser religioso, pode ser um êxtase de todas as realidades. Então, chama-se Ida, Sushumna e Pingala, duas serpentinas e uma energia que corre pelo centro. Essa energia pertence ao Oxumaré. Essa energia Kundalini, ela sobe de forma serpentina. É chamada de serpente de fogo. O fogo pertence a Egunitá, mas a serpente pertence a Oxumaré. Então isso é o prazer, é a alegria. Então, o Oxumaré tem uma relação estreita com tudo isso, com a felicidade, com a alegria, com a renovação. A gente tem a linha das crianças, que está na força de Beje, que é sincretizado com Cosme e Damião, mas aquela alegria das crianças, esse mistério infantil, pertence ao Oxumaré também. Algo que a gente vai voltar a falar aqui quando eu comentar um pouco sobre Beje. Então, o Oxumaré, ele é um orixá muito importante, dado o seu campo de atuação. Ele tem um sincretismo com São Bartolomeu, que é um santo que às vezes aparece enrolado em uma cobra. E às vezes simplesmente se representa o Oxumaré com uma cobra, com uma serpente, com um arco-íris. Sua saudação é Arrubobô Oxumaré, e se utilizam velas coloridas para o Oxumaré, ou aquela vela das 7 linhas também serve para o Oxumaré, ou uma vela com as cores do arco-íris. Você pode oferecer para o Oxumaré também uma vela colorida e um prato também com mel para o Oxumaré. Tem uma firmeza. Se você comprar anelina e colocar na água, 7 copos com água, cada copo com anelina de uma cor diferente, então você tem 7 copos com água colorida e uma vela branca no centro. Então a vela branca, quando irradiar por essas águas coloridas em torno, ela vai gerar a força, o axé de Oxumaré. Isso é uma firmeza e pode ser utilizado também para pedir que o Oxumaré traga alegria, compreensão, que ele dilua as dores, que ele leve embora as mágoas, que ele faça a sua vida mais colorida e que ele faça de você uma pessoa mais alegre. Esse é o nosso Pai, Oxumaré. Arrubobô Oxumaré. Axé, axé, meu irmão, e até a próxima aula. Muito obrigado.